O tema desta noite é intitulado Enfrentando o Juízo do Apocalipse. Como encarar este julgamento com confiança? Ele foi chamado de julgamento do século. Dezenas de milhares de americanos, homens e mulheres por todo o mundo, assistiram o julgamento de um ano. Uma personalidade famosa do esporte, O.J. Simpson, estava sendo julgado pelo assassinato de duas pessoas, sua esposa, a antiga esposa, Nicole Brown Simpson, e Ron Goldman. As cenas são bem conhecidas para nós que moramos nos Estados Unidos, e elas se tornaram cenas bem conhecidas ao redor do mundo. A personalidade foi absolvida. O juiz Lance Ito, o juiz que estava presidindo o caso, o acusado O.J. Simpson. Os advogados da defesa também se tornaram nomes muito conhecidos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Muitas pessoas perdiam horas todos os dias assistindo ao julgamento. Provavelmente nenhum julgamento na história dos Estados Unidos polarizou tanto a nação quanto este julgamento. Marcia Clark, a procuradora assistente do Distrito de Los Angeles, era uma das promotoras públicas. E, novamente, os Estados Unidos prestaram atenção nas alegações. As alegações eram notícia nos jornais do outro dia. Escutamos enquanto Johnny Crockett deu suas réplicas. A nação estava com a atenção presa. Na verdade, milhares de jornalistas se agruparam em Los Angeles para o julgamento. Existiam repórteres no tribunal, existiam os estenógrafos, existiam os jornalistas da mídia. Quando o julgamento final foi dado, existiram aqueles que gritaram de alegria, outros choraram. A atenção foi focalizada para o que foi chamado o julgamento do século. Este caso, na verdade, prendeu a atenção de milhares e milhões de pessoas. Erga seus olhos da terra, não para o julgamento do século, mas para o drama das eras. Erga seus olhos de um tribunal terreno para um celestial e para o livro de Apocalipse. A Bíblia diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Milhares, talvez milhões de pessoas assistiram ao julgamento de O.J. Simpson, mas dezenas de milhões, talvez bilhões, serão atraídos pelo julgamento celestial. A Bíblia diz que uma mensagem passará por todas as nações, por todas as tribos, para todos os grupos linguísticos, para todos os povos, dizendo: com que tipo de voz? Que tipo de voz, Orlando? Com grande voz, dizendo com grande voz. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. A hora do juízo de Deus está chegando. O tempo determinado para o julgamento de Deus está chegando. Aqui não é uma sessão da corte terrena, não é o julgamento do século. A corte celestial senta. Este é o julgamento das eras. Este é o drama final na história do mundo. A controvérsia entre o bem e o mal é finalmente, inteiramente, completamente decidida. O destino de toda a humanidade será decidido, não aqui num julgamento terreno, mas no julgamento das eras no céu. Daniel olhou para o alto e viu aquela cena da sala do tribunal em Daniel 7, verso 13. Ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você vê esta cena em sua mente? Daniel olha dentro do céu e vê a suprema corte celestial.
se assentando. Ele vê 10.000 vezes, 10.000 seres, querubins e serafins e seres angélicos apresentando-se na corte celestial. Ele vê o ancião de dias, o Pai assentado, e ele vê o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu para o Pai. Pai e Filho se sentam. A suprema corte do universo reuniu-se. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Daniel 7, verso 10. A corte se assentou e os livros foram abertos. Aqui não é assento de uma corte terrena. Este não é assento de um julgamento terreno. A corte se assentou. A corte celestial, o Pai sentou. O Filho veio até o Pai. Milhares de anjos vieram. Esta é uma cena magnífica, uma cena majestosa, uma cena gloriosa. Esta é uma cena impressionante. A suprema corte do universo se assentando. A Bíblia diz: os livros foram abertos, o julgamento acontece, as provas são apresentadas. Por que as provas são apresentadas? O que ocorre neste julgamento? Como este drama de destinos é decidido? Quando o Filho do Homem se assentar no planeta chamado Terra. Vamos ler Daniel 8, verso 14. Vamos ler juntos. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na Bíblia, um dia profético equivale a literalmente ao quê? Um ano. Então, 2.300 dias do tempo de Daniel se equivalem a 2.300 o quê? Anos. E a Bíblia fala sobre a purificação do santuário. Na Bíblia existem dois santuários, um na terra, um modelo reduzido, uma cópia ou uma amostra do majestoso original no céu. 2.300 anos após os dias de Daniel, obviamente, não existiria nenhum santuário na terra, porque quando Jesus morreu, o véu do templo terrestre foi partido em dois. Os sacrifícios de cordeiros não eram mais para serem levados para o templo terrestre. Tudo o que acontecia no templo terrestre representava o que aconteceria no céu. Jesus, nosso cordeiro, veio do céu para morrer na terra. Então, cordeiros eram mortos na corte do antigo templo. Depois da morte de Cristo, ele ascendeu para o santuário celeste. Depois da morte do cordeiro, o sacerdote entrava dentro do santuário terrestre. No final do ciclo religioso judaico no santuário terrestre, existia um dia de julgamento. Então, no tempo do fim, existirá um dia de julgamento. Há 2.300 anos do tempo de Daniel, tomaria o mundo em julgamento preliminar à volta de Cristo. Estudamos isto, vocês se lembram? Os 2.300 anos começaram com o decreto para restaurar e construir Jerusalém em 457 a.C. Os primeiros 490 destes anos se aplicaram aos judeus. Eles terminaram em 34 depois de Cristo, quando os judeus crucificaram Cristo, e depois em 34 eles apedrejaram Estevão e o evangelho foi aos gentios. Os 2.300 anos de Daniel foram de 457 a.C. e terminaram em 1844. Desde 1844 estamos vivendo num período conhecido como o tempo do fim. Estamos vivendo num período de tempo qual a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. Estamos vivendo no tempo em que a areia na ampulheta do tempo está terminando agora. A corte do céu está aberta. O destino de toda a raça humana está perto de ser decidido. Aqui está uma corte em sessão que deveria prender nossa atenção, deveria parar nossas mentes muito mais do que qualquer julgamento terrestre. A Bíblia diz em Atos 17, verso 31, que Deus tem determinado um dia em que há de julgar
o mundo. Nós já entramos nesta hora de juízo.